Olá, eu sou André Anés, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, e mais uma noite eu quero te convidar para meditar comigo a partir das Escrituras e ler este salmo, ler este texto com as lentes do teu coração, da tua alma, permitindo que o Espírito Santo mostre para você, fale com você aquilo que só Ele pode falar, a fazer em você aquilo que só Ele pode fazer. Mais do que o nosso intelecto, a gente deseja nessa noite ter o coração aberto e disponível para o toque de graça do Senhor. Eu leio o Salmo de número 69, especialmente nessa noite o verso 6, que diz assim: Não permitas que os que olham para ti com esperança sejam desencorajados pelo que acontece comigo, ó amado Senhor dos exércitos de anjos. Não permitas que os que te procuram cheguem a um beco sem saída por me seguir. Por favor, amado Deus de Israel. A maneira pela qual nós enxergamos Deus vai ser decisiva para definir o tipo de espiritualidade que a gente vai viver. E a gente vive um tempo em que nós somos muitas vezes cobrados e pressionados para nós estarmos sempre sorrindo. A gente tem que sempre estar bem. A gente tem que estar bem financeiramente, a gente tem que estar bem de saúde, a gente tem que estar bem emocionalmente, os nossos filhos têm que estar bem, a nossa família tem que estar bem, a igreja tem que estar bem, tudo tem que estar bom. Porque existe uma cobrança e uma pressão social para que a gente manifeste esse tipo de sucesso e um tipo de padrão de sucesso que vai ser decisivo para a gente se colocar no mundo, ser reconhecido e poder desfrutar dessa paz. Quando nós somos submetidos a esse tipo de pressão dentro do ambiente religioso, é muito fácil a gente transformar Deus e enxergar Deus como alguém que precisa necessariamente me abençoar para que somente a partir dessa bênção recebida é que eu vou poder ali manifestar e testemunhar a Deus para as pessoas. Essa lógica é uma lógica muito complicada e muito perversa também, porque isso faz com que os fiéis, muitas vezes, eles se sintam completamente sobrecarregados, se sintam pressionados à luz desse tipo de lógica e do tipo de relação com Deus, entre aspas, que se a minha vida não está bem, Deus não está me abençoando, está me amaldiçoando. Se a minha vida está bem, logo Ele está me abençoando. Né? E isso é algo que traz um fardo e um peso muito grande para quem está vivenciando esse tipo de lógica, para quem está vivenciando esse tipo de dinâmica. E não somente o fardo pessoal, mas também até mesmo o fardo em relação ao testemunhar desse Deus para os outros. As pessoas facilmente ficam com vergonha de dizer aquilo que está acontecendo na sua vida, com medo de denegrir Deus, de diminuir Deus, transformar Deus em um Deus fraco, porque Ele não está abençoando a sua vida. Muitas vezes isso acaba culminando até num ocultamento de situações que a gente está vivenciando, para que a gente não precise expressar isso para ninguém. Então a gente omite certas verdades que estão acontecendo, terríveis e tristes na nossa vida, para a gente poder garantir a imagem de Deus, que é na verdade a nossa imagem que nós temos de Deus e que a gente está projetando para os outros. Isso aconteceu inclusive com o salmista. No texto que a gente leu, a gente percebe que ele está preocupadíssimo, porque a vida dele não está bem, ele está pressionado, ele está angustiado, ele está cercado, ele está mal, ele está experimentando a experiência da infelicidade. E diante da experiência de infelicidade, o salmista ele está num lugar em que ele está completamente preocupado e angustiado com o seguinte fato: puxa, as pessoas vão me ver e vão ser desencorajadas em relação a Deus. Elas vão me ver e, Senhor, não permita que elas vão para um beco sem saída por conta de estarem me seguindo, sendo que eu estou numa situação complicada nesse momento da minha vida. Então o salmista ele expressa, né, esse comportamento e essa lógica que é uma lógica inadequada
né, à luz daquilo que a gente conhece e a gente entende da revelação bíblica como um todo. Por isso, existem alguns perigos que a gente precisa detectar, que a gente precisa perceber, para que a gente não incorra nesse tipo de lógica, para que a gente não incorra nesse tipo de erro. Primeiro erro que eu queria destacar, dentro de dois erros. Primeiro, é a lógica da perfeição, da perfectibilidade. A gente achar que nós temos que ser perfeitos, que se não houver uma perfeição na minha conta bancária, na minha vida familiar, na minha vida religiosa, na minha vida com os irmãos da igreja, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida emocional, Deus não estaria me abençoando. Não existe esse tipo de perfeição. E quando a gente trabalha dentro dessa lógica da perfectibilidade, a gente transforma Deus num gênio da lâmpada. E Deus é aquele que tem que atender todos os meus pedidos para eu ficar sempre bem, sempre sorrindo, sempre feliz. Isso é muito equivocado, porque Deus, em primeiro lugar, não é gênio de lâmpada. Deus não está aqui para atender todos os nossos pedidos, né? A vida é muito mais complexa do que isso. Então Deus não é gênio da lâmpada. E também a minha fé não é quem tem o poder. O poder está no Evangelho. E a minha fé, ela na verdade, ela é essa confiança plena que eu tenho naquele que é poderoso, que é Deus. E eu confio nele, independente daquilo que eu estou vivendo. Então eu posso estar experimentando a experiência da infelicidade e mesmo assim continuar tendo fé para me assegurar em Cristo e no Evangelho e continuar seguindo, mesmo diante dos problemas, mesmo diante da infelicidade que eu estou experimentando. Quando a gente inverte, coloca a lógica do poder na fé, aí é complicadíssimo, porque o poder não está na nossa fé. A fé é só a confiança naquele que tem o poder. Inverter isso é trabalhar na lógica da teologia da prosperidade. Então, se você não tem fé, você não conquista as coisas. Se você não tem fé, você não tem vitória. Se você não tem fé, você não tem prosperidade financeira. Se você não tem fé, você não tem cura de doença. Se você não tem fé, você não tem milagre. Isso é um equívoco completo. E aí a gente chega no segundo erro que eu quero destacar, que é, na verdade, a incoerência do nosso testemunho. É a incoerência em relação ao tipo de Deus que a gente diz que crê. Por quê? Porque o Deus que nós cremos, o Deus que nós depositamos a nossa fé, é um Deus que age na nossa vida e está conosco independente do tipo de experiência emocional que nós estamos enfrentando. Você pode estar feliz, Deus vai estar com você. Você pode estar triste, Deus vai estar com você. Você está experimentando a experiência da infelicidade, Deus está com você. A gente negar a complexidade da vida e entender que a vida é um grande paradoxo, cheio de nuances, que nós que às vezes estamos mais próximos de Deus, estamos passando por momentos tristes e complicados na vida, ao mesmo tempo em que tem gente que está distante de Deus e está passando por um momento bom. E às vezes daqui a pouco a gente está passando por um momento bom também, e essas coisas, essas situações, esses estados, eles vão se alternando durante a nossa caminhada. A gente desprezar essa realidade é querer encaixotar Deus e fazer de Deus a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso é um erro sem tamanho. E a gente vai cair numa incoerência enorme, porque na hora que está tudo bem, eu falo de Deus para as pessoas, eu anuncio Deus que eu creio, etc e tal. E na hora que tiver tudo mal? Eu vou deixar de anunciar, eu vou deixar de falar? Percebem a incoerência? Porque a vida, de fato, ela nos apresenta situações de tristeza. A gente é pressionado, a gente é angustiado, a gente tem problema emocional, nós temos problemas financeiros, temos problemas familiares. Existem diversas situações que podem acontecer que todos nós podemos padecer. E nós precisamos entender que isso faz parte da vida. E Deus, Ele se manifesta em nós, Ele age na nossa vida e a gente pode testemunhar dele, especialmente nos dias maus, nos dias ruins, porque Deus é aquele que enche o coração do pobre, o coração do infeliz, o coração do desesperado, o coração do angustiado de esperança.
É justamente durante a experiência da infelicidade que a gente precisa se agarrar em Deus. É justamente no momento da infelicidade que nós devemos confiar em Deus. É justamente no momento da infelicidade que a gente pode desenvolver um tipo de fé, um tipo de espiritualidade que seja sólida. Sólida para a gente apresentar e dividir ela com outras pessoas. Do contrário, a gente vai apresentar para as pessoas um tipo de fé frágil, um tipo de fé infantil, que diante dos problemas da vida ela é completamente abalada, porque a gente tem na cabeça um tipo de Deus que é o gênio da lâmpada. E Deus não é esse. Deus, ele é o Senhor. E Ele é Senhor sobre a nossa vida e Ele está conosco nos dando esperança, especialmente nos dias maus. Que você possa refletir à luz desse texto e não fazer como o salmista e ficar preocupado que as pessoas vão olhar para você e falar, puxa vida, o Deus dele é um Deus fraco porque ele ou ela está padecendo alguma dificuldade. Pelo contrário, é justamente na hora da dificuldade que a gente tem que manifestar a nossa segurança em Deus, para que o mundo possa perceber que há esperança no dia mau, que há esperança no dia da infelicidade, que há esperança no dia da crise. E que Deus não é o Papai Noel, Deus não é o gênio da lâmpada que fica aqui satisfazendo os nossos desejos, transformando a religião em algo mercadológico para a gente poder se exibir com as bênçãos que Deus nos dá. Não é dessa forma que Deus trabalha. Deus, ele nos ama gratuitamente. E o dia que nós estamos num dia mau ou no dia que a gente está num dia bom, Deus, ele cuida de nós, ele está conosco. Que você possa se agarrar nessa verdade, que você possa se agarrar nessa certeza e não deixar ninguém roubar a esperança que você tem, mesmo se você estiver passando pela experiência da infelicidade. Eu te convido a orar comigo nesse momento. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite. Sabemos que somos frágeis, sabemos que padecemos muitas vezes, Senhor, angústias, sabemos que experimentamos a experiência da infelicidade. Mas, Senhor, temos confiança de que o Senhor está conosco, inclusive nos dias maus. Que o Senhor seja a nossa força, nossa torre forte no dia dessa angústia. E que a gente não tenha medo, Senhor, de manifestar o nosso testemunho e de falar acerca do Senhor, até mesmo quando nós padecemos dias ruins. Porque cremos que dessa maneira as pessoas vão ter uma visão clara de quem o Senhor é, de que o Senhor não é alguém que está nos mimando, é alguém que está simplesmente nos atendendo para suprir as necessidades que nós temos diante de uma sociedade mercantilizada que insiste em definir os padrões daquilo que é o sucesso, daquilo que é prosperidade, Pai. Que o Senhor nos livre disso e que a gente possa testemunhar um Deus real e uma espiritualidade concreta encarnada na vida, Pai. Que a gente possa, nos momentos tristes, termos a Tua esperança enchendo os nossos corações. É o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.